Estamos de volta! Essa pessoa cara de pau, que veio aqui, postou 3 vídeos e desapareceu do mapa, está de volta. O Bells Reading voltou, finalmente num cenário novo, tô de casa nova, né? Tô podendo finalmente gravar agora que a bagunça da mudança meio que assentou. E tô aqui pra falar com vocês do final das minhas leituras de fevereiro, porque assim, eu tenho leitura de fevereiro ainda pra falar, de março, de abril, de maio, já bati a minha meta do ano, eu tenho várias coisas pra falar com você. Vamos começar por uma das minhas últimas leituras de fevereiro e já vou emendar ali 2 livros de março, porque eu vou falar da trilogia completa para falar com você sobre In the Dark. Este livro aqui. Sim, vou colocar as 3 capas logo. Gostei pro cantinho, pra vocês verem as 3 capas. Isso. Esses 3 livros que são de autoria de Jin Sushishai, tá? É um Damei. Ele foi publicado ali entre 2019 e mais ou menos 2021 nos Estados Unidos. Ele saiu pela Beachflower House, se eu não estiver enganada. Se eu estiver enganada, a Isabel da edição corrige aqui. E a empresa já fechou, mas você ainda consegue comprar eles pela Amazon, se eu não estiver doida, tá? Os e-books, pelo menos, não os livros físicos, mas eu acredito que os e-books ainda estão disponíveis. Ele é um livro que também tem um manhwa, e essa era uma das razões pelas quais eu queria muito ler esse livro, porque o manhwa tem essa capa. Sim, o personagem de cabelo branco. Personagem de cabelo branco. I'm just a girl, entendeu? I'm just a girl que gosta de personagens de cabelo branco. E aí, quando eu bati o olho no Webtoon e eu fiquei sabendo que era uma história de crime, tinha um pouquinho de sci-fi, detetive, eu falei, é pra mim, eu quero ler agora. Não era pra mim. Não era exatamente pra mim. Mas eu vou dizer pra você exatamente por que era ou não era pra mim, tá? O livro conta a história do Xiaolan. O Xiaolan é um detetive que trabalhou infiltrado no Triângulo Dourado ali, que é basicamente a ligação entre a China, Mianmar e a Tailândia, tá? Ele trabalhou infiltrado numa gangue em que o traficante maioral, o drug lord deles, né, era um cara chamado Mukun, e ele sobreviveu, ainda que vários dos seus companheiros de serviço não tenham conseguido. Ele sobreviveu a tudo isso e ele voltou. E a reintegração social dele, digamos assim, não tá sendo das melhores quando o livro começa. Você tá acompanhando o Xiaolan passar por vários percalços, porque as pessoas começam a achar que o jeito que ele se tornou depois desse trabalho infiltrado é muito diferente do que ele era antigamente. E isso faz, assim, coisas horrendas. Tem um impacto muito difícil pra ele, né? Torna a vida dele algo muito sofrida, digamos assim. E no começo você não entende por quê. No primeiro livro, principalmente. Você não entende por que as pessoas estão pegando tanto no pé dele. Porque ainda que ele tenha, assim, uma outra decisão meio moralmente recriminável, ainda não é nada tão assustador assim. Não é nada desesperador, nem que não faça sentido com o trabalho de dia a dia de um policial. Mas, com o decorrer do livro, você vai percebendo que sim, ele está diferente. Ele se tornou uma pessoa diferente. E que isso tem sim um impacto na vida dele enquanto policial e na vida dele como pessoa. Quando a gente começa o livro, ele tá investigando ali um caso de assassinato, né? Numa casa em que a família inteira foi assassinada. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O primeiro suspeito seria um professor de uma das pessoas que moravam na casa, né? Mais especificamente, da menina mais nova, da filha mais nova do casal, que tinha um professor de artes, e esse professor acaba sendo o nosso interesse amoroso, o Shen Liufei, que é um artista renomado, que acabou de voltar para a China e que vai trabalhar, obviamente, ali no mesmo departamento policial que o Xiaolan. No começo, o Xiaolan e o Shen Liufei, eles se detestam. Eles não se bicam. Mas ainda assim, você percebe que tem uma tensão sensual, sexual entre eles. E, obviamente, ele é um interesse amoroso, então a gente tem que começar a desenvolver ali o negócio entre eles. A obra, ela te leva, enquanto você descobre e desvenda esses casos, né, policiais, a analisar a vida de ambos os personagens, né? O Xiaolan é uma pessoa que o pai dele morreu muito cedo e que ele vive, digamos assim, para tentar não só descobrir o que foi que aconteceu com o pai dele, mas também para saber, ou melhor, para realizar os desejos desse pai, sabe? Ele quer ser o policial que o pai achava que ele devia ser. Principalmente porque o pai dele morreu sob circunstâncias suspeitas. E quando ele estava infiltrado trabalhando com o Mukun disse que existia uma pessoa do crime dele, né, ali da gangue dele, que estava infiltrado na polícia e que era responsável pela morte do pai, do Xiaolan. Então tem esse lance de mistério da gente ir descobrindo o que realmente aconteceu com o pai do Xiaolan, e essa resposta só sai no terceiro livro. Vou logo dizendo pra vocês, não é das melhores. Não é uma das melhores conclusões. Já deixa assim, o café vai vir frio. O café vai vir frio, tá?
Mas você tem essa resolução, né? E as outras resoluções que você precisa durante o livro, e aí eu vou começar logo logo a dar spoilers, tá? Se você não quiser saber, talvez essa seja a hora de sair desse vídeo. Se você estiver interessado em ler Não Quer Spoilers, exit. Se não, fica aqui, que eu vou te contar exatamente o que acontece, o porquê. Essa não foi uma das minhas melhores experiências com dummies, principalmente de crime e suspense. Beleza? Ficou? Se você ficou, tem spoiler. Ok, então tá. A premissa do livro é que esse policial, que era maravilhoso, perfeito, foi recrutado desde cedo, que tem um pai que também era policial, tem todo um legado, foi criado numa família de policiais, ali do melhor amigo do pai dele, e o filho do melhor amigo, assim, sabe? Uma irmandade, uma familiaridade, uma coisa. Foi, se infiltrou, fez o trabalho da vida, ajudou a desmontar aquela gangue, voltou. Várias pessoas morreram, então várias pessoas acham que ele era um traidor, porque o cara era interessado nele, né? Queria ele fisicamente. E as pessoas ficam, tipo, falando que ele era um traidor, etc. E você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Mas, como ele é o protagonista do livro, você não fica muito achando que ele é essa pessoa maligna, nem que ele efetivamente traiu os companheiros. Até porque, desde o começo, ele vai demonstrando que ele quer muito realizar o bem, sabe? Que ele quer ser o melhor tipo de policial possível, que ele quer ser uma pessoa boa. É uma coisa que é recorrente no personagem. Então você já fica assim, malvado ele não deve ser. Talvez, assim, meio moral cinza, mas mal ele não é. Ok. Quando a gente é introduzido ao Xin Liu Fei, que é o interesse amoroso do Qian Shan, o Xin Liu Fei é aquele personagem estereotipado, bem assim, eu sou um cubo de gelo, eu sou gostoso, eu sei brigar, eu sou afastado das pessoas e das questões morais do mundo. Ele é, sabe, high and mind, tá num lugar diferenciado. Ele é estranho, basicamente ele é estranho, porque ele é um cara que, desde o começo, ele começa a flertar com uma pessoa que ele claramente não gosta. Ele claramente não gosta do Xialan, mas ele tá flertando com ele. Por quê? E quanto mais isso se desenrola, mais você fica sem entender o propósito desde o começo. Porque o Xialan começa a flertar com ele porque é da natureza dele. Ele flerta com absolutamente todo mundo. Todavia, você percebe que o flerte começa a ser sério pra ele. Ele começa a se interessar por esse cara de verdade. E o cara continua detestando ele. Mas tá de frete. Tá de frete. Frete é como a gente fala aqui na Bahia, tá, gente? Flerte. Flerte. Frete. Isso. Ele tá flertando com esse cara, que ele claramente detesta. Isso não faz o mínimo sentido. Isso fica... Vamos pra outra parte, que é a parte mais do enredo. O livro deixa a desejar porque as partes de investigação criminal são muito convenientes. Nada que acontece nesse livro faz muito sentido. Assim, do enredo inteiro. Seja na parte de ficção científica, porque sim, tem uma parte de ficção científica, a gente tá falando de um procedimento impossível, basicamente, que seria o procedimento de alguém morreu, e aí você utiliza um transplante cerebral pro corpo dessa pessoa. É literalmente transplantar a cabeça de uma pessoa para dentro do corpo de outra. Ficção científica, né, pura. E aí, essa ficção científica não é explicada. É só assim, tipo, americanos fizeram esse procedimento e agora as pessoas estão impedindo porque vai de contra as normas éticas. E você fica, tá bom. Suspensão de descrença, ok. Mas aí, tudo começa a acontecer muito de forma conveniente, sabe? As ligações entre os personagens, a forma que os crimes são resolvidos, quem culpou quem não fez aquilo. A resolução de quem realmente matou o pai dele. O Mukun aparecer do nada. E só aparecer do meio pro final. Quando ele tava vivo esse tempo todo. O jeito como o segredo do protagonista, eu não vou contar exatamente o segredo maior, porque assim também, se você estiver interessado, for assim safado e tá aqui assistindo esse vídeo com spoilers, mas ainda quer ler o livro e quer ter algum tipo de surpresa, eu não vou te contar o pulo do gato. Não vou. Mas, o jeito que o pulo do gato é descoberto, o bagulho da pessoa ter ou não ter personalidades múltiplas. Não. 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 Simplesmente não. Coisas aconteceram aqui e eu não gostei das coisas que aconteceram. É a vida, não é verdade? Eu vou dizer pra vocês que eu não recomendo a leitura? Não. Não foi o pior livro que eu li na vida. Não foi o melhor livro que eu li na vida. Mas não foi o pior livro que eu li na vida. Ele é um livro ali que os 3 livros eu daria 3. Pros 3. Tem momentos divertidos, tem momentos engraçados, tem momentos em que o casal ali faz um quentinho no seu coração, né? Porque eles realmente se gostam. E a partir do momento que eles decidem que gostam um do outro, eles meio que estão lá um pro outro o tempo todo. Isso é importante, isso é legal em construção de personagem e em construção de romance. Mas, contudo, entretanto, todavia, nunca tinha lido um livro tão conveniente de roteiro. Assim, sabe?
Vou ficar devendo aí pra vocês uma indicação melhor. Tem essa resenha apenas contando pra vocês qual foi a minha experiência com a leitura. Se você já conhece The Dark, conta aqui pra mim nos comentários. Se você gostou, explica pra mim por quê. Se você acha que eu falei várias besteiras, pode falar pra mim também, tá tudo bem. Só contar aqui pra mim nos comentários o que você achou, como você se sentiu, tá? E por quê. Porque é muito importante. É sempre bom justificar as coisas. Justifique. Eu sou a professora do responda sim ou não e justifique. Porque senão eu vou estar anulando a sua resposta para a minha questão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.